Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom que já estão entrando. Vamos falar hoje de TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Muito bom. Esperar a Luciene entrar, que eu vou convidar a Luciene hoje, ela vai dividir aqui a tela comigo, pra gente bater um papo, ter uma aula de TCC. Tudo bem, Ideia? Sou Sara, Priscila, tudo bem? Como vocês estão? Segunda-feira à noite, a gente aqui já fazendo uma live bem legal. Lu entrou, vou convidar a Lu aqui para dividir tela comigo. Se vocês quiserem, pode mandar perguntinhas aí, que a gente vai responder também, tá? Essas perguntas. Oi, Jane. Oi, Lu. Tudo bem, meninas? Oi, Lu. Boa noite. Seja bem-vinda. Tá escuro, né? Deixa eu ver se acende uma Tá um luz aí, peraí. pouco. Um pouquinho mais, claro. Boa noite. Melhorou mais um pouco. Ai, muitos corações. Boa noite, pessoal. Eu e a Luciene vamos falar hoje um pouquinho sobre TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, e convidar todos psicólogos aí que desejarem, que quiserem fazer sua supervisão online nos seus casos, sejam bem-vindos. A gente vai falar disso aqui um pouquinho com vocês hoje. Lu, que tal a gente se apresentar um pouquinho, né? O pessoal que não conhece, conhecer um pouquinho mais a Verbo, nós duas. E Pode quem começar, não, amiga. antes de falar um pouquinho da gente, aqueles que não são psicólogos e já estão na live, façam muitas perguntas, porque nós não temos um roteiro, o negócio está bem light hoje, né? Então a ideia é Sim, trabalhar com certeza. em cima das questões, das dúvidas que vocês tiverem. Mas vamos lá, né? Eu sou Luciene, conheço a Rê faz alguns dias só, né, Rê? Faz pouquinho tempo. Desde 97, né? Nós fizemos a pós? Não, 97 não. Não, 97 2007. foi faculdade, 2007. É. Então, assim, já tem um tempinho. Eu sou psicóloga, psicopedagoga, uma das sócias da Verbo. E trabalho aí, me especializei na área de TCC. Já tem um tempinho também, me apaixonei. Fui convertida pela Regiane, que eu era da psicanálise. E aí ela foi influenciando. E aí eu vi que o negócio dava certo, né? Nada contra a psicanálise, pelo contrário, né? Às vezes a gente vai lá e resgata alguns pontos que são importantes. A gente sempre brinca no consultório, né, Rê? Nós somos aquilo, brinca não, é sério, que o nosso paciente precisa. Mas Com hoje, certeza. as técnicas da TCC têm nos ajudado, assim, de forma Muito. muito efetiva, né? Então, a ideia de conversarmos hoje aqui um pouquinho é para que os psicólogos que estão iniciando, as pessoas que se interessam em fazer terapia, que ainda não conhecem a TCC, também possam saber um pouquinho. Isso aí. Isso mesmo. Então, eu e a Luciene fizemos a psicopedagogia junto, que é uma especialização em problemas de aprendizagem. E após isso, eu fui fazer a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. Sempre gostei, desde a época de faculdade. E quando eu terminei, eu ficava falando para a Lu. Lu, olha esse instrumento, olha esse roteiro para ansiedade, olha esse roteiro para depressão. E a Luciene começou assim a abrir aquele olhar e falar assim, eu acho que isso é legal, acho que isso aqui serve para criança, isso aqui para Então, rolar adolescente. algumas técnicas e tal, né? E a gente ia trocando, né, Lu? Era muito legal, porque o psicólogo ele tem que trocar isso com os seus amigos psicólogos. Então a gente sempre foi de dividir muito o nosso conhecimento. Quem é da Verbo,
Escreve aí quem é da Verbo, se a gente não divide esse conhecimento aí. Se a gente passa para eles, vamos conversar sobre um caso, sobre um teste. A gente sempre está ali querendo conversar com os nossos psicólogos, que é lá da Verbo, não só os da Verbo, porque a gente também faz supervisão de caso com pessoas que não é da Verbo, e a gente sempre passou esse conhecimento. E aí a Lu também decidiu fazer, né, Lu, a TCC, já faz alguns anos já, né? Facebook lembra a gente, né, dessas coisas que a gente posta lá certificado e fica lembrando. E aí decidimos por que não juntar essas forças justamente para ajudar outros psicólogos. Porque se foi tão bom para nós, por que não então ajudar outros, né? E então a gente hoje decidiu fazer essa live justamente pacientinhos que estão na live ou futuros clientes que estão na live e querem tirar alguma dúvida, né, e querem fazer perguntas, ou mesmo psicólogos, a gente está aqui hoje para responder todos vocês. E falar que a TCC ela funciona para um monte de casos, né, não só aqueles casos sérios como a gente fala, como uma TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, mas também para qualidade de vida, um problema no meu relacionamento com os meus pais, há uma dificuldade no meu trabalho, ela também serve para isso, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Exatamente. Eu acho que a gente pode começar, né, falando o que é TCC. Exato. Né? O pessoal confunde. Outro dia a gente estou trabalhando com um profissional de mídias, né? Acho que ele pensou TCC, trabalho de conclusão de curso, né, Rê? Para ele entender, Exato. então, é a dúvida de todo mundo. Então, assim, terapia cognitivo-comportamental, né? Então, é uma técnica psicoterápica utilizada dentro da psicologia. Assim como tem psicanálise, Jung, sistêmica, nós temos diversas, né? Acho que para todos os gostos, todos os tipos, e todas têm as suas qualidades, suas vantagens, suas técnicas específicas para cada coisa. Mas a TCC, ela é uma combinação, né, para quem fez psicologia aí, de conceitos behavioristas. Sabe aquele do ratinho, que era só tudo quadradinho? A TCC, ela combina alguns conceitos, mas ela vai para outras teorias cognitivas. Então, ela nos ajuda bastante. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. O que é TCC? Terapia cognitivo-comportamental. Né? E aí, em cima disso, a gente já trabalha com o modelo cognitivo, né, Rê? Você quer falar um pouquinho aí do modelo cognitivo? Então, o que é cognição, né? Primeiro, porque algumas pessoas que não são da área, elas acabam não sabendo o que é cognição. Cognição é o pensamento. Né? Então, quando a gente fala terapia cognitiva comportamental, a gente está falando de terapia do pensamento e dos seus comportamentos. Então, isso é importante porque a gente precisa pensar sobre o que a gente está pensando. E quando eu faço essa pergunta, as pessoas dão risada. Como assim? Pensar sobre o que você está pensando? Essa pergunta está adequada? Sim, né? Porque a gente precisa justamente pensar se aquele pensamento está sendo funcional ou não. Se ele está certo ou não. Se ele está me gerando uma emoção positiva ou negativa. Porque é ele que vai definir a minha emoção, né, Lu? Consequentemente, meu comportamento. Então, explicando isso, se eu vou para a terapia por conta de um comportamento que eu não gosto, ou uma emoção que eu não estou gostando, eu tenho que pensar o que pensamento é esse que está gerando tudo isso. Isso é o que a gente fala. O foco é dar oportunidade para o paciente de ter a atenção sobre o pensamento e não só sobre a situação, né? Porque normalmente a gente foca muito na situação. Ah, minha situação é que eu perdi alguém, que é uma situação triste, difícil, dolorida, porém, que a gente não pode mudar. Adoraríamos, né, mudar isso, mas não é possível. Mas eu posso mudar a minha forma de pensar sobre aquela dor. Vai tirar toda a minha dor? Óbvio que não, né? Porque
Eu estou sofrendo por alguém querido que eu perdi. Porém, vai me fazer continuar, a seguir em frente, a olhar se aquele olhar está me trazendo sintomas de depressão ou outros possíveis sofrimentos que podem levar a transtornos. Então, é a atenção. Eu acho que uma coisa que é legal a gente falar, que é um mito, né, na TCC, que a TCC só olha para o momento presente. O aqui e agora, né? O aqui e agora. E não é isso, né? A TCC, ela é mais estruturada, é uma sessão mais estruturada, tende a ser um tempo menor que outras teorias, porém, ela vai olhar sim para toda a sua história, né? Ela vai olhar a fundo isso. Só que quando o paciente chega com um sintoma, então, olha, a minha queixa principal é depressão, a minha queixa principal é ansiedade. A TCC, primeiro ela vai trabalhar nesse sentimento e nesses pensamentos desagradáveis, para depois a gente ir para a causa. Então, ela vai tentar aliviar a sua dor, porque com dor ninguém pensa, né? A gente, quando tá com dor de cabeça, quantas vezes, eu acho que a Rê também já deve ter feito isso, eu já desmarquei paciente, ou porque eu estava morrendo de sono, né? Ou porque eu estava com dor de cabeça. Por quê? É impossível você pensar, o nosso trabalho exige um pensar muito intenso com alguns sintomas. Então, eu alivio essa dor, e aí vamos trabalhar e entrar a fundo. Então, quebrar esses mitos, né? Então, a gente sempre fala assim também que quem não conhece muito a fundo a TCC, fala que a TCC é só debate socrático e RPD. Debate socrático e RPD. Ah, e o que é o RPD? É um registro de pensamento disfuncional, né? Então, lá a gente coloca assim de forma organizada, num papel mesmo, como que a gente está pensando, como a gente está sentindo, quanto que a gente está sentindo, para a gente estruturar esse pensamento e ele perceber qual é esse pensamento automático, né, que é aquele pensamento quente que a gente chama, que está disfuncional, ele perceber que é esse pensamento que vai fazer ele ter uma emoção desagradável, consequentemente um comportamento que não é legal. Mas não é. Isso é muita base, né, Lu, da TCC, RPD e debate socrático. Eu queria fazer uma proposta aí para quem está com a gente. E aí, quem topar, dá um joinha ou um ok aí. Se você consegue ter aí na sua mão agora um papel e uma caneta. Mesmo você psicólogo que já conhece o que é um RPD, você topa aí fazer um exercício bem rapidinho? Escreve aí, dá um oi, um ok aí. Sim ou um ok, que a gente já vai saber. Um pedacinho de papel, viu? Psicólogo sempre tem pedaços de papel com a gente. Ou uma canetinha, um lápis. Psicólogo adora um lápis, né? Se for TCC... A Evelyn tá aí. Então, o TCC adora papel, isso mesmo. Nós estamos... Andréia vai vir para TCC já já. Ela vai bater. Essa é a nossa psicanalista. Essa é bem forte, bem intensa. Então, pega um papel e uma caneta. E vamos fazer, então, legal, gente. Bem rápida. Nós vamos fazer algumas colunas aí. Bem simples, tá? Então, na primeira coluna, você vai escrever situação. Aí você corta. Faz um aí, Rê. Vou fazer. Faz aí que a gente exemplificar. E eu acho que isso é uma coisa muito legal aí, os psicólogos que estão participando. Nós temos que ser muito didáticos, tá? Com o nosso paciente. Porque a gente só vai falando e ele não tá na mesma linha que nós. Então, verdade. Ai, que chique quem entrou na nossa live, hein? Ai, meu Deus do céu, olha só. Minha mentora. Ai, amo de paixão. Ilceia, linda. Ser didático também. E nós falamos que isso é psicoeducar, né? Então, mostrar, desenhar, explicar várias vezes, né? Então bora lá. Você vai colocar agora lá
pensamento. Então tá, então lá na coluna você colocou situação, pensamento. A terceira coluna, isso, emoção. Emoção. E aí na última coluna, nós vamos colocar aí pensamento alternativo. A gente está deixando bem fácil, tá? Para vocês entenderem aí como funciona, né, essa estratégia. Gente, não liga para a letra, hein? Então, a gente está fazendo aqui 4 colunas. Então tá. Voltando, então, agora... situação, pensamento, emoção, o pensamento alternativo. Isso. A gente tá pensando, o que nós vamos trabalhar, principalmente no contexto terapêutico, é quanto a minha amor make aí. Obrigada, Gi! Também amei seu cabelo novo, tá linda. O quanto a gente vai trabalhar as distorções. Então, é registro de pensamento disfuncional. Disfuncional é tudo aquilo que nos faz sofrer, que traz sensações desagradáveis, entendeu? Então, é isso que nós vamos colocar. Então, eu quero que você coloque aí a última situação que você teve que não foi legal. Tomara que seja bem longe, né? Seja lá longe da pandemia. Mas eu acho que todo mundo aí teve alguma coisa que desagradou. Pode ser muito simples para mim, mas não para você, tá? Isso que a gente tem que aprender a respeitar muito. Mas pode ter sido alguma situação grave. Tudo bem? Então eu vou dar uma situação para exemplificar. Hoje eu fui para Verbo e eu cheguei lá na Verbo e eu percebi que o número da Verbo tinha caído. Foi uma situação, o número tinha caído. Aí é real, porque eu falei que a gente conversou sobre isso, né? O pessoal lá da Verbo. Então, a situação para mim vai ser que o número do consultório caiu. Tá? E aí, essa situação gerou um pensamento. Mas é um pensamento automático. É o que vem primeiro na sua mente. Certo? E aí, Rê? Qual foi o primeiro pensamento que veio? Cuidado, hein? Que você vai falar. Que veio. Isso vai ficar gravado depois, hein? Que veio. Numa sala, né, dentro da terapia, com todo sigilo, você pode falar o que você quiser, mas vamos lá. Qual foi o primeiro pensamento? O número caiu. O primeiro pensamento foi, como ele caiu? Tá. Né? E depois eu pensei assim, alguém derrubou. Foi assim, muito rápido. Alguém derrubou. Ele não ia cair sozinho. Alguém derrubou. E isso gerou uma emoção em você? Sim. Que emoção? Como eu já sei do RPD, eu diria que foi uns 80% de raiva, né? De 0 a 100%, uns 80% de raiva. Mas eu também fiquei preocupada se alguém tinha entrado naquele espaço. Então, me deu um pouquinho de insegurança, né? Então, uns 40% de insegurança. Flávia tá rindo, que ela tava lá. Já tá ligada, né? Como foi o dia. Mas ficou tudo certo, né? Então, assim, e isso gerou, ou seja, nós pensamos, sentimos. Eu acho que esqueci uma coluna aí, de comportamento, né? De ação no RPD. Já cometi uma falha aí. Põe aí, depois da emoção, uma coluna de comportamento. Corrige aí, Rê. Vou pôr aqui uma setinha para baixo. O meu ficou muito espaçoso. Desculpa, gente. É tudo no improviso aí. Então tá. Então, situação. Pois aqui. Isso. Situação. Pensamento. Sentimento.
E isso gerou um comportamento, Rê. Qual que foi o comportamento que isso gerou? O comportamento meu foi ir atrás de um martelo. Coitada da cabeça. Na verdade, foi você que foi atrás do martelo, né? Eu fiquei com tanta raiva que o meu comportamento foi ir para minha sala, que eu falei que eu não ia pendurar número nenhum, né? Então foi a Lu que foi atrás do martelo, né? Ou seja, estamos sendo sinceras, viu? Psicóloga também tem distorção. olha só que importante, né? É a mesma situação, tanto para mim quanto para Rê, só que nós tivemos até pensamentos parecidos, porém comportamentos diferentes. Que é o que acontece na vida. Eu fui para minha sala e falei que eu não ia pendurar nada. E a Lu foi atrás do martelo para pendurar. Eu fui meter o martelo na parede. Né? Então, assim, na vida, nós somos assim. A Andréia perguntando aí, ó. Sim! Não, a gente não. Então, assim, na vida é muito isso. E o quanto a gente precisa aprender a respeitar. Sabe aquela história de que a pessoa termina com o namorado. Um vai lá e vai pra balada. O outro vai lá e tenta se jogar na Dutra. Por que é tão diferente? Porque nós somos pessoas diferentes. Nós temos experiências diferentes, histórias diferentes. Então, isso é muito importante. Então, eu peguei o martelo e a Rê foi, né, se isolou um pouquinho. Só que aí, quando é num contexto terapêutico, a gente vai trabalhar a resposta alternativa, né, Rê? Sim, para diminuir essa emoção que mexeu tanto com a gente. Exatamente. Não quer dizer que eu não vou ter raiva, talvez até o sentimento mais agressivo, um pouco foi o que me pegou, né? Ir lá pegar um martelo, bagunçar toda a cozinha e deixar para a Flávia arrumar. A Flávia tá aí, ela sabe disso. E, né? Mas isso é um pequeno exemplo que a gente precisa fazer todos os dias. Sim. Né? Qual é a resposta alternativa? Então, no meu caso, eu pensei, bom, eu preciso do número lá, porque algum paciente novo vai chegar e não vai encontrar. Sendo que no final eu coloquei, bati o martelo, mas não consegui pregar ainda. Porque meu paciente chegou e ele foi embora, ou seja, amanhã eu vou ter que voltar e pensar num prego melhor, numa situação diferente. Então, assim. Um super cola, sei lá. A resposta mais tranquila, a resposta que te gera sentimentos mais agradáveis que você pode ter nessa situação que você escreveu. Eu não sei. Então, nesse caso, eu pensei assim, se não dá para pendurar, pendurado está. Eu e a Lu ia começar a atender. Então, as duas tiveram que ir para suas salas, começar os atendimentos. Eu respirei, né? Aquela respiração diafragmática que eu sempre comento, e fui atender. Tanto que depois eu esqueci e não voltei lá em dar alternativas para pendurar ou não, porque a raiva passou, zerou, né? E a insegurança também, porque depois a gente descobriu o que aconteceu. Então, assim, né? Eu não sei o que você escreveu aí, mas eu tenho certeza que todo mundo, seja psicólogo, seja paciente, seja só alguém que está aprendendo aqui com a gente, tem passado por situações difíceis. A gente está num momento, né, muito difícil. Eu falei outro dia numa live, né, nós estamos passando num momento no nosso mundo, não só no Brasil, de um luto gigante. Eu vejo em cima da cabeça de cada pessoa uma nuvem escura. Isso é porque ou perdemos amigos, ou porque perdemos parentes, ou porque perdemos emprego, perdemos empresa, perdemos a liberdade de abraçar as pessoas que nós amamos. Então, eu tenho quase certeza que todo mundo tem passado por situações muito difíceis. Ou só eu tenho passado? Ou só a Rê? Acho que não. Né? Nós temos tido com certeza. Só que eu posso ter esses desafios, essas situações
que realmente são verdadeiras, né? E que me fazem sofrer. E seguir em frente, tentar uma resposta alternativa ou me afundar. Então, como nós vamos lidar? Não quer dizer que seja fácil, né? A Andrea pergunta, comportamento é ação? Esse pensamento é um provisório? Comportamento, sim, é ação, né? Mas não quer dizer que ele seja provisório. A gente chama de automático. Ele é o primeiro, o que vem. Pode ser que ele se torne eterno. Então, vamos imaginar. Sabe aquela coisa? Não fui com a cara da Andrea? Ah, não fui com a cara da Andrea, né? E esse ficar para sempre. E a gente não conseguir quebrar. Foi o primeiro pensamento. Mas ele se tornou para sempre. Então, não é provisório. Ele é automático. E o que eu tenho que trabalhar são os pensamentos automáticos que geram sentimento desagradável. Esse é o foco aí da TCC. Certo, Rê? Sim. Então, e aí, o que a gente fala quando eu não consigo chegar nesse pensamento alternativo? A gente entra com debate socrático. São algumas perguntas que a gente faz para esse pensamento automático que a Luciene falou, para ver se ele se comprova ou não. Né? Porque ele, na maioria das vezes, a gente percebe que ele não se comprova. Então, a gente consegue aí criar esse pensamento alternado e a emoção, consequentemente, melhora. Né? Quando isso não acontece, aí a gente aprofunda na TCC. A Evelyn colocou aí, né? Para alguns pensamentos viram regras. A gente usa o termo crença, Evelyn. Então, a partir da forma que nós pensamos, isso desde pequenininho, tá? Nós já temos aquela forma de pensar que tem que ser assim. Então, aquilo vira nossa crença. E a gente vai carregando, sabe? Vai carregando e vira quase, eu brinco, né? Vira uma tatuagem. Né? Que a Luciene tem um vídeo que ela gravou aqui no Instagram da Verbo, muito bom, falando de crença. Ela dá alguns exemplos bem bacanas, porque as crenças, nós temos 3 crenças negativas, né, na psicologia. É diferente quando a gente fala de coaching, crença limitante, de escassez, são outras coisas. Na psicologia, na TCC, a gente fala de 3 crenças, que elas acabam influenciando aí na forma de pensar, e é por isso que a gente fala assim, que a TCC trabalha as coisas lá da infância, que são essas crenças, né? Então a gente tem a crença de desamor, a crença de desvalor e a crença de... Gente, eu sempre esqueço de uma. Nilceia, me lembra, você tá aí. Desamor, desvalor e desamparo. Desamparo, muito bem. Devo ter. Né? Desamparo. E cada uma dessas crenças a Even tá esperto, colocou desamparo. Isso mesmo, gente. E essas crenças acabam muitas vezes acompanhando a gente uma vida toda. Então, a gente tem que trabalhar as crenças. Então, o que a gente sempre fala de um paciente que vem para TCC? Ele sempre vai saber qual é a crença, porque a gente trabalha muito isso, né, com os nossos clientes. Qual a crença que ele tem? Porque isso vai definir o RPD da pessoa. Né, a forma, quais são as distorções que ela apresenta, né? A gente tem uma lista de distorções que trabalha com os nossos clientes também. Aliás, pessoal, aqui na bio da Verbo, do Instagram, tem o RPD, tá? Então, vocês podem entrar aí e baixar o RPD. A gente tem o RPD aí disponíveis para vocês aí poder baixar e utilizar. Não vai ter nada, né? E claro, se vocês tiverem alguma dúvida de como que tem que preencher isso daí, a gente manda um direct que eu ou a Luciene a gente pode responder, tá? Como que ele funciona, se vocês ficaram com alguma dúvida. Mas sempre, lógico, que é importante procurar um psicólogo caso vocês percebam que vocês estão com muito comportamento que não gostam ou emoções que não são legais. Emoções negativas, porque a gente não vai reclamar de emoções boas. Né?
Deixa eu só Ficaram perguntar aqui. com Coloca dúvida? também um joinha aí. Quem conseguiu fazer o exercício? E quem compreendeu o que é o registro de pensamento aí? Dá um oi. Fala, não entendi nada. Ou entendi. Fala alguma coisa. Você sabe que, enquanto o pessoal coloca aí, alguns pacientes têm bastante dificuldade, né, Rê, de aderir ao registro de pensamento. Porque é chato, Sim. tá? Isso é meio chato, você tem que ficar fazendo, aí vem aquela psicóloga em toda a sessão, e aí, você fez esse registro? Então, não é muito fácil. Mas a ideia é ajudá-los a se tornar pessoas autônomas em relação aos seus pensamentos. Então, você não vai precisar de terapia todos os dias. Você vai conseguir fazer isso no seu dia a dia, de forma mais automática. Então, hoje, Sim. até a gente brinca no consultório, né? Às vezes a gente tá lá, não sei o quê, aí já vem a Regiane. Olha a distorção, olha o pensamento automático. Então, assim, nós psicólogos temos essas brincadeiras assim, mas é algo que está muito já dentro, né? Que a gente faz isso todos os dias. E eu percebo que os pacientes que fazem também essa tarefa, porque dentro da TCC, a gente usa o quadro de tarefas, né, Rê? Então, eu sempre tenho uma atividade para levar para casa. Ele, perdão, ele já faz isso também de forma automática. Ele já vai, nossa, Lu, eu já percebi que eu pensei assim, senti isso, tive tal comportamento e já consegui ter uma resposta alternativa. Ou não, ele vai falar, olha, eu não consegui dessa vez. Só o fato dele reconhecer como pensou, o que sentiu e como agiu, já é um ganho gigantesco, gigantesco. Verdade. E aí eles vão percebendo as distorções, né, Lu, que eles estão tendo e que mais estão tendo. E isso leva a gente para confirmar aquela crença. Então, por exemplo, olha lá, fiz a adivinhação do futuro de novo. Ó, fico olhando o meu futuro sempre negativo, né? Onde uma coisa pior vai acontecer. E quem não está fazendo isso agora? Na fase que a gente está passando, né? Com as dúvidas que a gente tem, financeiras. Né? Sim, também, não é? Quem aqui nunca pensou, nunca enfiou numa frase o e se? Né? E se eu fizer isso e ficar ansiosa? E se eu for lá e não der certo? Né? E se eu for naquela entrevista de emprego e não rolar? O e se é uma distorção cognitiva, gente. Sempre que a gente coloca ela numa frase, eu vou gerar uma emoção negativa, mesmo que vocês não percebam. Você já está se sabotando, né, com essa distorção. Você já não vai com o seu 100%. Então, olha como é legal pensar sobre esses pensamentos. Né? Quanta coisa a gente pode consertar, né, Lu? Nós fizemos muito e se no começo da pandemia, né? Dia 17 de março, que foi o dia que nós decidimos fechar a clínica. E nós ficamos, e se? E se todos os profissionais que trabalham com a gente forem embora? E se perdemos todos os pacientes porque nenhum vai aceitar fazer terapia online? Né? E se a gente não pagar o aluguel? E se a gente tiver que fechar a clínica? Nós fizemos reunião, né? Pro e se, né? E aí, quando nós colocamos isso e compreendemos, tá? Estamos com medo? Sim, como todo mundo aqui. Estamos sofrendo? Sim. Mas quais são as respostas alternativas? E uma delas que nós tivemos é as lives, né? Nunca imaginei na vida ficar fazendo live. A Regiane virou, né? O Aníbal tá aí, ele pode falar. O pessoal fica tirando sarro que ela é a blogueirinha da Verbo, né? Mas foi uma das questões que nós nos reinventamos. A gente sempre fez supervisão lá no consultório, né? Agora a gente está fazendo supervisão online, né? Então, assim, e se tivemos distorções? Com certeza, porque psicólogo também tem distorções. Porém, é diferente eu ter uma distorção 100% que me impede de fazer qualquer coisa. E normalmente a pessoa que tem isso é quando ela está numa crise de ansiedade muito grande,
numa depressão muito grande, a gente fala que ela está no 100%. Ou eu tenho um IC, ou uma leitura mental, ou uma catastrofização, nos 40%, 50%. Estou sofrendo, está difícil, mas eu ainda consigo enxergar alguma resposta alternativa. Porque muitas vezes alguém vai chegar no consultório sem conseguir olhar para isso. Sem conseguir olhar para uma resposta alternativa, né, Rê? E aí, o nosso papel como terapeuta, né, ajudando dentro da TCC calma, né? Eu vou te ajudar nesses seus pensamentos que estão te fazendo sofrer demais. E aí nós vamos tentar resolver a situação e o problema. Certo, Rê? Sim. Alguém tem alguma pergunta? Uma dúvida? Ninguém, povo quietinho, todo mundo manjando. Tudo quietinho. Tudo de RPD. Ninguém tem dúvida. Ai, que lindos! Vocês estão de parabéns. O RPD, ele tem muito, muito a ver com a tríade cognitiva. Eu tô ansiosa para te conhecer, mesmo que seja para tela, viu? Tô feliz que você tá comigo. É bom que você já teve uma amostra, né? Da Luciene e da Rê trabalhando juntas. Verdade. Uma vai completando a outra há 13 anos. 13 anos aí de parceria. Eu entreguei. Né? A tríade cognitiva, gente. Então, o que a gente fala? É um triângulo mesmo, né? Que a gente fala de 3 formas negativas. Como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu vejo as outras pessoas. Sempre de forma negativa. E isso traz uma distorção. Né? E aí a Nilceia está aí e pode até comentar, se ela quiser, como a teoria da compaixão ajuda também. Né? Porque a gente fala o quê? Que a psicologia da TCC, ela é a segunda onda, né? A psicanálise veio como primeira onda e foi maravilhosa. A TCC é a segunda onda. E aí a gente tem as terceiras ondas, né? A terceira geração aí, que entra no esquema, né? Que a gente, na supervisão, vai falar de esquema, porque alguns casos aí precisa ser com esquema, né? E a teoria da compaixão, aceitação e compromisso, a dialética, né? A gente tem algumas abordagens aí também que tem. De coração, lógico, a minha é a compaixão. Mas a TCC, ela está muito ligada aos esquemas, né? E alguns casos, como a Lu falou, quando é uma crise ansiosa, muito intensa, uma TAG, uma depressão muito profunda, às vezes quando a gente sente que aquele nosso cliente não está tendo evolução, a gente precisa entrar com a terapia de esquema. Né? E aí flui assim muito legal. Então, uma das dúvidas aqui que os psicólogos sempre comentam comigo ok, eu consegui identificar o esquema alterado daquele meu cliente. E agora? E agora a gente trabalha esse esquema, né? E isso é uma coisa que a gente vai... É difícil, não é fácil, não. Ó, deixa eu ver. A gente fala que psicólogo gosta de papel, né? Eu tô aqui com um livrinho lindo que ele anda comigo. Então, cheio de papel, né? Porque a gente tem aí algumas coisinhas que fico estudando. O psicólogo gosta de ir marcando mesmo. Eu sou muito visual com papel, então eu ando com muito papel. E aí a gente se desdobra nas leituras, na aprendizagem, justamente para entender como trabalhar os esquemas dos nossos clientes. Né? Porque às vezes acontece. E não tem evolução, e a gente vê que aquele nosso cliente ele não está evoluindo dentro do processo terapêutico. E aí, o que eu faço? Então, aplicar esquema, né, Lu? E esquema vai entrar aí nas supervisões. A Evelyn colocou aí que ela quer estar com um caso assim e quer aprender. Acho que uma dica muito importante, Evelyn, é ir lá no grupo de supervisão, a gente vai disponibilizar o relatório,
para fazer o gráfico, vai estar tudo certinho. Mas é você entender qual é o seu esquema. Porque quando você aplica o questionário em você, faz uma diferença. Nossa. Você começa... Aí eu brinco, né, que a gente vai pulando de teorias, né? Quando eu aplico o questionário em mim, eu começo de esquema, eu tenho compaixão pelo meu paciente, porque eu vou entender toda a dinâmica, as perguntas difíceis, o porquê que ele demorou, o porquê que ele não conseguiu. Eu tenho pacientes que nunca conseguiram preencher os esquemas, porque ele, em alguns casos, ele mexe, né? Então acho que a primeira... Vou esconder o nominho aqui. Essa é a tabela principal do esquema, né? E a gente brinca que aqui, quem é psicólogo sempre vai ter autossacrifício, né? Então, o psicólogo sempre vai ter o esquema de autossacrifício, né? Então, por quê? Porque a gente sempre está tentando ajudar, a gente sempre está tentando se doar, a gente sempre está tentando fazer o melhor para os nossos clientes, para a nossa família, para os nossos amigos. Então, psicólogo que é psicólogo acaba tendo, né, Lu? Autossacrifício. E o que a gente... Pode falar, Lu. Eu ia falar, quando a gente reconhece, sabe qual é o nosso esquema, a gente trabalha em cima disso. Então, o meu esquema de autossacrifício, ele é bem alto. Hoje, nós temos eu entendo, na verdade, eu entendo as minhas limitações. Então, 3 semanas atrás, né, eu falei, tô saindo de férias. Tô saindo de férias porque eu não tô... No meio da pandemia, gente. No meio da pandemia, um monte de paciente ligando, precisando. Só que eu entendi que eu estava no meu esquema, né, muito ativado de autossacrifício. E eu estava, a partir de mim, não ficando bem. Eu não estava mais bem. E como eu ia ajudar o outro? E o quanto a gente faz isso, né? Aí depois a gente vai para aqueles comportamentos mais que nos derrubam. Alguém já deve ter falado assim, você tá pensando o quê? Você não lava essa louça? Eu lavo a vida inteira, você tá pensando que eu sou empregada? Né? Isso né, que a gente faz demais, e aí depois eu também acho que, né, as pessoas estão abusando. Mas será que eu também não fiz demais? Então é isso. Kevin, a gente vai te ensinar a corrigir, tá? O questionário de esquema. É super tranquilo. E quando a gente souber qual é esse esquema, aí trabalhar em cima desse esquema que está alterado no nosso cliente. A gente está falando do autossacrifício porque a gente sabe que todo psicólogo acaba apresentando, né? Mas a gente sabe que tem mais um monte. E aí, lógico, a gente tem que saber qual o domínio, qual o modo esquemático, né? Então, graças a Deus, o meu é criança feliz e adulto satisfeito, mas pode não ser. E aí o bicho pega também, né? Então, eu tô dando exemplo aqui do meu, porque eu sei que é esses. E aí a gente vai, lógico, trabalhando esses esquemas, identificar primeiro e trabalhar depois cada esquema que estiver alterado. Então, na tabela nova, só para psicólogo, só para responder, é acima de 4, né, os que estão alterados. E aí a gente trabalha todos que estiverem acima de 4. Pode dar mais que um? Pode. Né, Lu? Um mais alto, outro mais baixo, mas tudo que estiver acima de 4 a gente trabalha com o nosso cliente. Então a gente trabalha assim. Muito esquemas, né? A gente pode ficar um pouquinho mais atento aí para um transtorno um pouco mais grave. Você perguntou aí, Evan, se o esquema é sugerido com o próprio paciente ou sozinho, né? Ou conosco. Aí é a percepção nossa, como terapeuta, do que é melhor. Principalmente agora nesse momento de pandemia, a gente está usando muito online. Então, eu encaminho para o paciente e ele tem feito em casa. Porque eu tenho pacientes que conseguem fazer numa sessão e eu já tive pacientes que demoravam 3, 4 sessões para fazer. Mais de um mês. Então, assim, acho que é a percepção, né? De, olha, o que você prefere? É um questionário longo, demora um pouco, você prefere fazer em casa, você prefere fazer aqui, né? Porque alguns
Se você faz junto, todas as perguntas viram uma sessão. Cada perguntinha, ele vai colocando, né, Rê? E vai virando Sim. mais uma questão terapêutica. Então, Sim. de novo, cada paciente é único. A gente não, a TCC, ela é muito estruturada. Muito. Então, tem começo, meio e fim. Porém, existe uma pessoa. E essa pessoa é única. Então, a gente vai se adaptando, né? Na pós de TCC, a gente aprendeu um modelo que é aplicado pelo BEC. Nos Estados Unidos, a informação que eu tenho, não tive oportunidade de ir lá conhecê-lo, porque é muito legal, né? Curtir ser adepto a uma teoria que o cara ainda tá vivo. Assim, né? Já com 99, né? Se eu não me engano, anos. Foi 99 que ele acabou de fazer, né? Mas ele tá vivo. Foi 90. É. Porém, fazer isso tem que ser junto com o paciente, né? Não esquecendo. O que eu ia completar, que eu me perdi, lá nos Estados Unidos, todas as sessões, eles aplicam o inventário de Beck, né? O inventário de Beck. As escalas. Todas as sessões, antes do paciente iniciar, aplica, porque quer saber como está. O BAI, BDI, o BHS, aqui não. Aqui nós não temos esse hábito de fazer isso. E até o próprio paciente ia falar, poxa, toda sessão eu quero falar, eu quero conversar, porque é uma característica muito do nosso país já chegar contando, né? Agora ele já quer contar pelo Zap. Então, nós também, terapeutas também queremos falar. Então, nós adaptamos um pouquinho, tá bom? Você se respondeu aí, Evelyn? Então, e aí, a gente tá... Só falta 10 minutinhos para acabar. Já. Quando o psicólogo se junta, ó, não para de falar. Então, a gente queria convidar todos, né, para vir participar da nossa supervisão e estudo em TCC. Vai ser online. O link está aqui na bio. Mas se você não conseguir, é tcc.clinicaverbum.com.br. É só clicar. Lá vai ter a modelinho aqui, que eles falam que sou blogueira. Falando com vocês, né, explicando como vai funcionar. Convido todos os psicólogos. Isso é específico para psicólogos e psicólogos que querem conhecer a abordagem, querem fazer a supervisão dos seus casos na abordagem da terapia cognitiva comportamental. Para estudante também, né? Para quem é estudante de psicologia, aqueles ainda que têm horas suplementares também pode nos usar. Pode, com certeza. Né? Com certeza. Vai aprender muito. E vai ter muito protocolo que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, com muito carinho, aí na pandemia, não tem nada o que fazer, vamos produzir conteúdo, né? E a gente, então, a Luciene fez um e-book específico de autismo, muito bacana. Também está na bio, né, Lu? O seu e-book de autismo. A Lu é especialista em criança, e aí ela, com certeza, tem habilidades muito bacanas, voltado para criança. Eu não atendo mais criança, gente, então eu tô ali a partir dos 12, e então pego os adolescentes e adultos, mas a Lu também atende, tá? Adolescente e adulto, mas é que ela adora, né, as crianças. E a TCC, sim, pode ser usada e deve ser usada com crianças autistas, porque ela funciona muito, muito. Então, se alguém tem dúvida, pode ter certeza que funciona, né, Lu? Hoje eu acho que você estava com uma linda ali, né? Andréia, sim, dela. Porque a gente está com pouco tempo, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Mas convido a todos, então, para vir participar da supervisão, mesmo que você não seja especialista em TCC, a gente garante que vocês vão conseguir acompanhar, sim. Porque a gente vai aplicar de uma forma bem tranquila a TCC para vocês, vamos entregar conteúdo, vamos entregar todos esses protocolos para vocês.
E como eu falei, os e-books, né? Um e-book aí de ansiedade, tem o de autismo que já tá aí, tem de pensamento disfuncional também na bio, e um jogo para vocês jogarem online e presencial com seus pacientes. Então você pode jogar no seu notebook, no celular, de pensamento disfuncional. Então não perca a oportunidade, a gente começa agora no final de agosto. Andréia, Pode falar. TCC trabalha em qualquer idade, tá? Qualquer idade, mas nós vamos trabalhar olhando para aquela idade. Então, as técnicas são as mesmas, mas adaptada a cada fase, tá bom? A Eve perguntou do início da data. Eu tô sem agenda aqui, 23 ou 30. Acho que é 30, né? Que nós vamos iniciar a supervisão. A gente ficou só de confirmar se é 23 ou é 30, ou a última semana, ou é a penúltima semana de agosto. Segunda-feira, gente. Se quiser entrar agora, já for lá, já for começar, a gente já pode começar a supervisão agora, não tem problema. Verdade. E serão 10 encontros de muito estudo, gente. Não só de supervisão, mas de estudo na abordagem da terapia cognitiva comportamental. Mas se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, a gente responde todas, manda um direct pra gente. Algumas pessoas têm nosso WhatsApp aí. Na Verbum, aí na bio tem o WhatsApp da Verbum também. Pode mandar um WhatsApp que a gente responde, tá bom? Temos um grupo no Facebook. Vamos convidá-lo para o grupo do Facebook? A gente também posta bastante coisa legal. É psicologia e reflexões. Vou falar pensamento. Psicologia e reflexões. Entrem lá no Facebook também. É um grupo que a gente tem lá, bem bacana, que tem bastante conteúdo também. Lu, muito obrigada. Adorei te encontrar à noite também, agora de forma online. O dia inteiro. Viu o dia inteiro. Agora nas nossas casas. E, gente, manda aí, se vocês quiserem outro assunto sobre TCC, manda que a gente faz outra live aí para vocês irem tirando suas dúvidas, conhecendo um pouquinho mais sobre o assunto, porque a gente agora virou blogueirinhas. Vamos começar de novo, que nós não somos blogueiras, vamos ser psicólogas. Isso mesmo, dá certo. Obrigada a todos que participaram. E até o próximo encontro. Tchau, gente.